Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais um quadro Dimensões do Espírito e hoje trazendo um tema muito sério, muito importante e também considerado polêmico no meio espiritualista. Políticos, política e espiritualidade. É muito comum nós encontrarmos religiosos, pessoas religiosas em todos os meios, inclusive no movimento espírita, que quando se fala em política, torcem o nariz. Digo que isso é um universo podre, que política não presta, que o indivíduo no caminho espiritual não deve se vincular à política. Muitas vezes está presente num discurso explícito, outras vezes isso fica implícito na forma da pessoa dizer, mas há pessoas que têm preconceito, né? No Brasil, então, que traz uma tradição terrível, né, de corrupção na política, a gente ouve muita gente falando: eu odeio política, eu não gosto de política, o que é algo muito lamentável, porque ninguém vive sem política. Se você tem o pão na sua mesa, se você desfruta de uma organização social, de segurança, mesmo com esses elementos não qualificados, é porque existe política. Política é a arte ou a ciência de administrar a polis, a cidade. E nós vemos desde Aristóteles, no seu livro A Política, ele sinalizando a necessidade dessa ciência, dessa arte. Inclusive, os gregos acreditavam que os políticos deveriam ser filósofos, né? Deveriam ser seres pensantes, sábios. Então, realmente nós precisamos de pessoas lúcidas atuando na política. O indivíduo deve estar, naturalmente, para ele cumprir essa tarefa com êxito, ele tem que estar muito consciente, porque no meio político existe a fragilidade humana, existe a imperfeição humana. Mas a política em si é uma ferramenta da sociedade e muito necessária. Bem, nós encontramos em Platão, no seu livro A República, ele falando da aristocracia, o governo dos melhores. E em Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, Allan Kardec fala de uma aristocracia intelecto-moral, sinalizando que os governantes, os políticos, deveriam ser os melhores intelectualmente e moralmente da sociedade. Claro que isso para nós é muito utópico, né? Há pessoas que se candidatam sem o mínimo conhecimento de coisa alguma, da estrutura, das leis, porque não sabe exatamente o que é e nem quer saber, né? Quer usufruir do cargo, quer tentar algum meio de subir na vida. E a nossa mente associa isso tudo à política, mas isso nada tem a ver com a verdadeira política. Política e espiritualidade devem caminhar juntos, indubitavelmente. Quanto mais você se espiritualiza, mais ele estará habilitado para colaborar de forma positiva e elevada no progresso, na evolução da sociedade. Então, nós vemos em O Livro dos Espíritos, na questão 932, Allan Kardec pergunta por que, na maioria das vezes, os maus preponderam sobre os bons. E a resposta dos espíritos superiores é taxativa, porque os bons são tímidos e os maus são audaciosos. O dia que os bons vencerem essa timidez, o bem preponderará. Então, é um paradoxo a gente querer uma sociedade melhor, mais avançada, mais evoluída,
sem desejar que os espíritos mais lúcidos ingressem na política. Particularmente, não me vejo com nenhuma vocação na área política. Meu campo específico de atuação é o campo de difusão do conhecimento espiritual, de orientação no comportamento, na mente, de autoconhecimento. É todo esse trabalho que temos feito. Mas eu vibro quando vejo pessoas emergirem, no meio do povo com idealismo superior. Quando um amigo, um conhecido surge trazendo uma proposta de fato positiva, querendo colaborar para a melhoria social. Se a pessoa vai ter êxito ou não, o tempo dirá. Mas nós devemos torcer para que cada vez mais pessoas verdadeiramente idealistas abracem a política. Espíritas, como eu disse, no meio espírita muita gente pensa assim, isso é coisa suja, vai limpar como e quando? Se os homens e mulheres de bem, esforçados no bem, tocados pelo Evangelho do Cristo, não se envolverem. Então, nós devemos torcer para que as pessoas sérias abracem, sim, a política e busquem, esse caminho. Uma coisa fundamental para os políticos que ingressam nessa tarefa seria a consciência da lei de causa e efeito. Nós temos algumas leis divinas fundamentais. A imortalidade da alma é uma lei, a lei de evolução, a lei da reencarnação, o livre-arbítrio é uma lei, você faz o que você deseja, e existe uma lei fundamental que, se fosse estudada, compreendida, analisada, seria o suficiente para erradicar da sociedade a grande chaga dentro dessa estrutura política que é a corrupção. A lei de causa e efeito nos diz que tudo o que plantamos, colhemos. Se o indivíduo tiver essa noção de que ele é arquiteto da sua felicidade ou da sua desdita, ele jamais tirará um centavo de outra pessoa. Porque ele vai entender que está mergulhado na lei divina, que todo o universo é regido pela lei divina. Então ele não vai ter o menor interesse de trapacear, de enganar, de manipular, porque ele terá consciência de que está sujeito à lei divina. Então, a espiritualidade, o conhecimento espírita, o conhecimento espiritual tem muito a orientar todos os políticos, todas as pessoas que abraçam essa proposta de organizar a polis, de promover o bem na sociedade. Essa lei é fundamental. Essa lei nos leva a entender o que é corresponsabilidade na obra da criação. Que nós somos co-criadores com o Criador. Que quando nós desviamos um dinheiro que seria para a saúde, para o nosso bolso, que seria para a educação, que seria para promover o bem em alguma parte, nós estamos promovendo destruição, nós estamos promovendo a morte, nós estamos criando o mal. E responderemos por isso. Quando nós canalizamos um recurso para a saúde, para a educação, para a segurança pública, nós estamos criando o bem com o Criador. E naturalmente, semeando o bem, vamos também colher o bem. Somos corresponsáveis na obra da criação. O Evangelho nos mostra isso o tempo todo. E o Evangelho é um grande roteiro da política da fraternidade. Jesus era o político da fraternidade. A política do Cristo é a própria fraternidade, que é a noção de um Deus acima de todos os seres e de uma lei regendo todos os seres e promovendo o bem de todos os seres, dando a cada um segundo as suas obras, segundo as suas escolhas, segundo as suas ações. Quando nós interiorizarmos isso, não nos venderemos por nada, porque estaremos regidos por uma lei consciencial, não mais alguém de fora. Por que nós precisamos da justiça humana?
porque ainda não vivemos a justiça divina. E muitos ficam revoltados com aqueles políticos que roubam do povo, que manipulam, que enganam. Não devemos nos preocupar, porque a lei dará conta de todos nós que estamos, basta estarmos vivos no plano físico ou no plano espiritual, que nós estamos diante da lei divina. Então não vamos perder tempo criticando os políticos, vamos analisar as nossas escolhas. Tudo depende das nossas escolhas. O que me leva a votar no fulano, no beltrano? O que me movimenta a alma? O que me move? Qual o sentido disso? Eu estou fazendo essa escolha por quê? É para o bem real? Eu estou buscando aquele candidato, por mais imperfeito que seja, porque somos todos imperfeitos, mas que apresenta um idealismo superior ou que apresenta um equilíbrio, uma condição intelectual, que não basta a boa vontade, tem que saber, e moralidade, ou seja, consciência espiritual do bem, do que deve fazer com o poder. Se fala muito popularmente, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Realmente é uma prova. Os líderes passam por grandes provas e muitos se comprometem gravemente perante a lei e responderão no plano físico, no plano espiritual, àquilo que está fazendo a sociedade. Então, que nesses dias de eleições municipais, que possamos de fato orar por todos os líderes, todos os candidatos, e buscar de nossa parte um mínimo de consciência para escolhermos pessoas mais equilibradas, que tenham boa vontade, tem que ter o querer, tem que ter também algum conhecimento para conseguir fazer. Sem conhecimento ninguém realiza nada, E tem que ter essa consciência espiritual, essa moralidade, que é fundamental para dar conta quando o poder chegar. E não ser esmagado moralmente, espiritualmente, pelo próprio poder que acha, que acredita possuir. Porque o político nada mais é do que um servidor, ou deveria ser, que um servidor do povo. Meditemos nisso. Política é uma ferramenta divina que deve estar em mãos conscientes. E vibremos pelos nossos municípios, por Espera Feliz, região, por todo o Brasil, para que consigamos realizar a tarefa de conduzir o país à condição de coração do mundo e pátria do Evangelho, como nos fala poeticamente Humberto de Campos, pelas mãos venerandas de Chico Xavier. É uma responsabilidade muito grave assumir tarefas coletivas, e os políticos assumem. Podem realizar algo muito positivo para si mesmos e para os outros, para o agrupamento humano, a coletividade, como podem se comprometer gravemente perante a lei. E depois não poderão dizer que não sabiam, porque hoje o Evangelho é explicado, a espiritualidade explica o tempo todo em várias escolas, que o homem responde pelas suas próprias obras. Então, não vamos poder, igual Jesus na cruz diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Hoje, 2000 anos depois, nós sabemos o que fazemos. Meditemos nisso. Se você é candidato, seja vereador, ao legislativo, seja ao executivo, a prefeito, a vice-prefeito. Meditemos juntos nisso tudo, para depois não nos depararmos com dores acerbas, dores terríveis, que serão resultantes dos nossos equívocos, das nossas escolhas egocêntricas e infelizes. E que Jesus ampare a todos na condição de governador espiritual da terra. Compartilhe este vídeo, reflita aí, deixe o seu comentário e sigamos em frente. Muita paz.